que toda máquina de costura, independente se ela é uma máquina industrial ou doméstica, ela tem um botão de seletor de tensão de linha. Meu nome é Elaine Magari, eu ensino costureiras como ter a sua máquina costurando perfeitamente, se tornem independentes de repente e percam o medo de fazer manutenção na sua máquina. O que é isso, Elaine? O que é esse raio desse botão de seleção, né? De seletor de ponto? Sim, é o botão onde você dá pressão ou tira a pressão na linha. Você já viu falar no tal do conjunto de tensor? Eu mesmo sou uma especialista em manutenção de máquinas e tem uma coisa que eu falo bastante, é sobre o botão de conjunto do botão e o conjunto de tensor, que é onde ele dá a tensão na sua máquina. Então, toda máquina tem um conjunto de tensor. Toda máquina tem um botão de seleção do ponto ali. Ou você aperta, ou você diminui. Vem cá que eu quero te mostrar. Então, isso daqui é o botão de seleção de ponto, que eu chamo do quê? Conjunto de tensão, tá? Então, ele é um botãozinho, ele é um seletor, um botão que ele aumenta e diminui a tensão da sua linha. Presta atenção. Quando você gira para a direita, sentido horário, né? Ele aperta a linha. Quando eu giro em sentido anti-horário, ele solta a linha. E isso parece tão básico, mas tem algumas gatinhas que estão iniciando no mundo da costura e não sabem para que lado que gira. Se ela gira para a direita, se ela gira para a esquerda, isso é básico, mas transforma. Então, aqui eu tenho 2 disquinhos, tá? Tá vendo esse aqui, ó? São 2 disquinhos, aonde a linha passa aqui dentro, tá? Aonde a linha passa aqui dentro. E conforme eu giro essa porquinha aqui, eu dou pressão ou eu tiro pressão da minha máquina, tá? Da linha da minha máquina. E isso acontece em todos os modelinhos de máquina. Quer ver um outro seletor de ponto? Quer ver um outro seletor de tensão? Da máquina doméstica. E deixa eu trazer para você ver. Qual que é a diferença da máquina doméstica para a máquina industrial? É o local onde está, ó, é o local onde está o ponto. Tá vendo aqui o botão do ponto? Deixa eu ter que trazer você mais perto para usar outra câmera. Ó, o botão. E o que? Esse botão, só um pouquinho, vamos atrasar, isso. Esse botão aqui, ó, ele tem o quê? Numerações. Ó, está vendo? Consegue ver perfeitamente? Então, deixa eu só ajustar, calma. Ó, um ponto, de uma forma que você consiga ver, ó. Foco. Aí, ó. Está vendo? Então, ele tem numeração. Ele vai do 0 ao número, deixa eu ver o máximo, 9 na máquina doméstica. Na máquina reta industrial, nós não temos isso. Nós não temos um botãozinho com número. Não. Nós temos um botãozinho, como você viu aqui, ó. Sim. Só que ele não tem essa questão de numeração, né? Ó, vamos ali virar para você ver. Não tem essa questão de numeração. Então, você vai trabalhar o quê? Direita, sentido horário, e sentido anti-horário. Na máquina overlock, vamos ali na máquina overlock. Vem cá para você ver. Tá? Vem cá na máquina overlock para você ver. A máquina overlock, ela tem... Vou colocar a cadeira mais para lá. A máquina de overlock tem outros botões, tá? Deixa eu só trazer aqui.
Ó, a máquina overlock, ela tem 3 botões de tensão, tá? E isso varia, tá? Varia de quantas agulhas você utiliza na sua máquina. Tem a máquina overlock que são de utilizadas 2 agulhas. Então, essa máquina, ela vai ter 4 botões, tá? Vou ter que puxar ela mais para cá para eu conseguir mostrar para você. Trouxe um suco para mim, só tá me dando trabalho. Põe ele para lá e para cá e não tomo, né? Ó, vou trazer a máquina um pouquinho mais para cá para ficar mais fácil para a outra câmera ver também junto, tá? Ó. Está vendo aqui, ó? Então, ela tem 3 botão de seleção do tensor, tá? 3 botões. E aqui na máquina industrial, as máquinas industriais são muito iguais. Ela não tem aquela numeração. E você vai trabalhar o quê? Sentido horário e sentido anti-horário. O que você precisa saber desses botões aqui, ó? Primeiro, que a linha da agulha é sempre mais apertada, tá? Sempre mais apertada. E que não existe um padrão de ajuste que funcione para todos os tecidos. Você lembra que eu disse lá no começo da live que nós precisávamos escolher o tecido que nós vamos costurar? Então, exatamente, que nós vamos regular a máquina. Exatamente isso. Então, não existe esta posição aqui exata para todos, né? Para todos os tipos de tecido. Porque se existisse, posso falar a verdade para você? De uma forma bem, Elaine Magari, de uma forma bem simples. Se existisse uma tensão exata, não teria regulagem nos botões. Os botões seriam uma passagem de fio fixa. Não teria como a gente regular, nem apertar e nem soltar. Porque quem criou, teria criado de uma forma que você não precisasse regular. Então, como é um botão de ajuste, ele realmente vai ser necessário utilizar esse ajuste de uma forma que cada tecido que você vai costurar, você vai apertar ou você vai soltar os botões, independente da máquina que você tem, independente da máquina que você vai costurar. E deixa eu te falar alguns segredinhos aqui, ó. Porque quando a tensão excessiva, né, quando tem uma tensão excessiva na linha, essa máquina, ela começa, o ponto fica enrugado. Porque quando tem muita tensão, então quando a minha linha está muito apertada, tá? O tecido tende a franzir, enrugar, quando está muito apertada. E quando está muito solto, né? Quando está muito solto essa pressão aqui nos disquinhos, o ponto começa a embolar e começa a ficar frouxo. Então, por isso que exige e é necessário uma regulagem para que esses 2 discos, tá? Se você não conhece, eu vou mostrar para você. Espera aí. Aqui eu tenho o hábito de fazer esse tipo de apresentação. Além de eu falar, eu faço uma demonstração para você. Olha cá. Tá vendo? Ó. Tô tirando aqui para você ver, ó. Então, quando eu giro para o lado anti-horário, eu estou tirando a pressão. Então, aqui é um conjuntinho de tensor de uma máquina overlock. E lembra que eu disse para você? Tem os disquinhos. Olha aqui, ó. Esse daqui são os disquinhos. É esse. Tá? Ó. Minha mãozinha tá aparecendo? Tá, né? É esse. E o outro que fica virado. Então, ali é onde o quê? A minha linha vai passar. E se eu colocar menos pressão, ela vai ficar frouxa. Se eu colocar muita tensão, uma tensão excessiva, apertar muito esses disquinhos, um contra o outro,
pode franzir. Então, você vai precisar descobrir o ajuste ideal para aquele tecido que você está fazendo, tá? Então, vai necessitar. Outra coisa que é diferente, que essa mola, quando é uma mola, tá? Quando é uma mola da agulha, essa mola é mais grossa. Então, vai necessitar o quê? Que você entenda isso também. Porque ela vai dar mais pressão. Então, com poucas coxadinhas, com poucos ajustes, você vai conseguir dar mais pressão do que nas outras. Por quê? Necessariamente, exatamente isso que acontece. Quanto mais eu giro, ó, em sentido horário, quanto mais eu giro em sentido horário, mais eu aperto. Quanto mais eu giro para o outro lado, mais eu solto, tá? Quando eu giro para o outro lado, eu solto. Quando eu giro sentido anti-horário, eu aperto, tá? Então, você precisa entender. No caso da máquina doméstica, que nós estávamos falando, tá? Eu vou empurrar aqui a minha máquina um pouquinho mais contra a parede para eu trazer a máquina doméstica. No caso da máquina doméstica, existem os botões de seleção de ponto também, que são um pouco diferentes, que não são exatamente igual aquele que você viu na minha Singer Facilita. Olha aqui, ó. Esse daqui é um botão de ajuste diferente. Só que ele tem... Espera aí que eu vou trazer você aqui pertinho, ó. Aqui eu tenho o arquétipo de uma máquina que eu desmontei. Para conhecer mais uma máquina doméstica, você não vai precisar fazer isso aqui, tá? Isso aqui é só algo que eu, para me tornar quem eu sou, eu preciso estudar, né? E para eu poder ensinar para você. Então, de uma forma bem direta, eu desmontei uma máquina para poder conhecer, tá? Então, para você também é benefício. Por quê? Pensa bem. Você só consegue ter acesso a essas informações que eu passo porque você está vendo aqui. Então, pode ser que o botão seja assim, ó. Então, do 0 ao número 3, e como que eu sei, Elaine, onde que marca? Você está vendo aqui, ó? Na própria máquina tem uma marquinha aonde você vai colocar a numeração, tá? Na mesma distância. Então, olha, para você costurar tecidos finos, é do 0 até o 3. Para você costurar tecidos médios, é do 3 ao 5, uma tensão ideal. E para você costurar outros tipos de tecido, você tem até o 9 para regular. Mas, Elaine, fala uma coisa para mim. Se eu colocar minha máquina no tecido, no número 3, e eu vou costurar um certo tipo de tecido, dá certo? Sabe o que eu digo para você? Você ajusta e testa. Ajusta e testa. Tá? Não existe uma fórmula mágica de seleção de tensão. Não existe. A máquina doméstica, ela te proporciona mostrar o quanto está sendo, em qual numeração que está, diferente das industriais, que não tem isso daqui. Outra coisa que você nunca deve fazer, tá? Isso não estava nem no meu script, e eu estou falando aqui para você. O que você nunca deve fazer quando você vai ajustar a tensão do ponto da sua máquina é ajustar a tensão com o calcador erguido. De forma alguma, você mexe no botão de seleção de qualquer máquina com o calcador erguido, tá?